5 aulas. São 5 aulas apenas, então a gente precisa ir agilizando. E, na verdade, o cronograma que eu tinha feito é que seria uma aula na terça e a outra aula na terça da semana que vem, que aí daria o dia da apresentação, vocês teriam uma semana. E depois o que eu vi que o Cleiton postou, ficou aula na quinta, a quarta aula na quinta, e já na terça-feira a apresentação de vocês, que é sempre na última aula. Então, aí fica mais puxado para vocês, né? Então, eu já postei hoje, e a gente já fala aí como que vai ser a escolha, os grupos, que eu acredito que vocês já tenham um grupo que vocês costumam fazer o trabalho juntos, outros professores devem ter dado algo do gênero também, né? Então, aí a gente já conversa sobre isso aí no final da aula, tá bom? Então, vamos lá. Quer dizer, pessoal, a aula de hoje tem um certo ponto aí que ela é bem tranquila, né? Eu acho que é um conteúdo que, pelo que a gente já esteve conversando na apresentação, a maioria de vocês dominam, então é mais um bate-papo, uma troca de conhecimento, por assim dizer, tá? Eu vou abordar hoje os pontos importantes no ensino do jogo de xadrez. Então, como que a gente deve dar a aula, né? O que é importante falar, comentar, qual a sequência que a gente acha que é legal trabalhar. E, como a gente estava falando, tem as particularidades das turmas em si, né? Então, cada um aí vai se adequando ao que acha que é cabível para aquele momento. Então, aqui é mais uma sugestão para vocês, né? Então, aí, começando, eu tenho aí algumas indagações. Será que é necessário falar sobre a história do xadrez? Para a gente apresentar o curso de xadrez? Se sim, como que a gente deve contar, né? O que deve ser enfatizado nesse momento? E mais, será que a gente deve abranger aí durante a aula, é interessante ou não, a gente questionar outros fatos históricos no jogo de xadrez? Né? Tem aí, a gente sabe que tem algumas partidas históricas que a gente pode estar falando com os alunos. Essa questão que a gente acabou de colocar aí de alguns mestres, grandes mestres, estarem participando de torneios ali no nosso cotidiano. Então, a gente deve abordar isso na nossa sala de aula com os alunos, a meu ver, né, enriquece bastante. Assim como as competições, que a gente acaba instigando as crianças a participar, e aí é sempre querer mais, né? Não aprender o xadrez e ficar lá guardadinho, mas a gente tá competindo realmente para que eles se desenvolvam. Eu também acho que os fatos históricos, em especial a história do próprio jogo, é algo legal para se falar com as turmas, né? Independente se é iniciante, se é o xadrez lá para o lazer, que é só um clube de vez em quando. Eu acho que saber sobre a história é algo sempre enriquecedor, tá? Mas, a minha opinião, né? Como eu coloco aí, na pesquisa que eu fiz, 75% das pessoas colocaram que realmente é importante trabalhar com o jogo de xadrez. Mas alguns ainda acreditam, né, que é só ensinar em fatores teóricos do xadrez, ou seja, regras, como deve jogar, táticas, estratégias, coisas nesse sentido já tá bom. A gente não precisa entrar aí nessa parte histórica do jogo, tá? Mas grande parte, normalmente, salienta essa importância dos aspectos históricos no ensino do xadrez. E por conta disso, eu trouxe também uma aula, digamos que meio chata, né? Porque é uma aula sobre a história, bem dizer. O que a gente tem sobre a história que é interessante falar, né? Primeiro,
eu acho legal enfatizar essa origem do jogo de xadrez. Todo mundo sabe, né, é bem comentado entre os professores que jogam xadrez, né, que estão no meio, que não existe uma origem certa do jogo de xadrez. O que acredita que foi aí a mais precisa é na Ásia, né? Começando lá na Índia, com o nome de chaturanga. Então, isso é o que a gente tem bastante divulgado. Porém, a gente sabe que tem outras teorias que indicam, né, a origem na China, no século III a.C., na região entre o Besquitão e a Pérsia Antiga. Então, é um outro lugar que acredita-se que também pode ter se iniciado o jogo de xadrez. E aí uma curiosidade, que aí eu fui pesquisando, né? Um dos primeiros registros literários sobre xadrez é um poema persa, que aí tem esse nome lindo que eu nem me atrevo a ler, né? Mas que ele foi escrito no século VI. E a partir dessa época, acontece uma evolução que passa a ser melhor documentada. Então, tendo documento no meio acadêmico, ele é mais aceito. Não quer dizer que, sem documentação, não é válido o que a gente tem, que passa de geração para geração. Mas quando a gente pensa aí sempre na questão acadêmica, a gente precisa de relatos e a gente precisa de ter como provar algo já publicado, algo da onde a gente pode tirar essa informação, tá? E aí, no século XVIII, foram fundados os primeiros clubes e federações esportivas na Europa. Então, a popularidade das competições internacionais começou aí a pensar no título de campeão mundial, então houve essa criação, e esse título aí foi vencido por Stentz em 1886. Em 1924, então, cria-se a Federação Internacional de Xadrez, em Paris, que ficou responsável por organizar a primeira Olimpíada e o Mundial Feminino, vencida aí por Vera Menchik. E aí a gente tem, né, alguns fatos históricos também, para ir conversar com as pessoas, né, com os nossos aprendizes, né, sobre a Revolução Russa. Os líderes da recém-formada União Soviética incentivaram o ensino de xadrez para as grandes massas. E a gente já sabe, né, que na Rússia o jogo de xadrez é tratado em escola mesmo, que pensa nesse treinamento da mente e prepara para a guerra. Então, eles já acreditavam no potencial dessa modalidade, né, de ter o xadrez trabalhado nessa questão de estratégias. Então, na Rússia, ele é muito divulgado e principalmente em idade escolar, sendo obrigatório, né? Coisa que aqui no Brasil a gente está caminhando, está tentando, está sempre brigando para tal. Mesmo sendo colocado na nossa BNCC, não é uma coisa que tem em todas as escolas obrigatoriamente. O que a gente vê bastante nas escolas são em mais colégios particulares que criam aí como um diferencial, né? Atraindo aí as pessoas como um diferencial ter essa aula de xadrez. E aí, devido a todo esse empenho que a Rússia teve, o Estado, né, acabou pegando o controle da organização dessas competições, inclusive dos eventos internacionais. Então, como eu coloquei, lá continua sendo abordado como uma disciplina nas escolas. Não aqui no Brasil, que é muito comum, como uma maneira de uma aula extra, né, ou no contraturno. Ali faz parte da grade curricular. Então, nós temos o xadrez na Ásia, tem a teoria da origem iraniana do xadrez, o xadrez passou pela Europa, passou pela Alemanha, e finalmente o xadrez chegou aí ao Brasil. Então, é um ponto que, para a gente, morador aqui do Brasil, né, brasileiros,
a gente enfatiza um pouco mais aí com as crianças, né? Que é bastante interessante. Então, o xadrez no Brasil, ele data aí da era colonial. Ele chegou aqui, né, pelas mãos dos próprios portugueses, como a gente viu aí que ele foi amplamente difundido aí na Europa. E é interessante que não tem os registros dessa época. Acredita-se que, no início, ele era tido apenas como um passatempo e das classes de elite, como a gente sempre escuta falar, que o xadrez é um esporte elitizado, né? Com o passar do tempo, ele foi se expandindo, crescendo, até chegar ao jogo como nós temos hoje. O primeiro livro sobre xadrez publicado no Brasil foi em 1850, com o nome de Perfeito Jogador de Xadrez ou Manual Completo desse Jogo, organizado por Henrique Veloso de Oliveira, sendo aí uma síntese dos melhores livros de xadrez da época. Isso é interessante enfatizar com as crianças, né? Que não era tão comum ter um livro de xadrez. Então, começou essa política aí de livro, do assunto estar sendo divulgado, né? E a primeira revista a publicar uma coluna sobre xadrez foi a Ilustração Brasileira, em 1876. Teve uma duração curtinha aí dessa parte aí do xadrez, apenas 2 anos. Eu me lembro que no estado de São Paulo, aqui, durante um bom tempo, o Herman Cláudio foi colunista, né? Mas hoje ele já não escreve essa coluna no jornal. Eu nem sei se há algum jornal no Brasil que ainda mantém uma coluna sobre xadrez especificamente. E aí, no Brasil, o primeiro clube a ser fundado foi em 1877, onde o secretário foi o escritor Joaquim Maria Machado de Assis, o grande escritor aí que esse a gente já conhece com mais frequência, né? E tem aí um grande conhecimento no xadrez. Né? Aqui só cita algumas obras dele da época, mas vendo o xadrez que ele jogava, ele foi aqui um dos melhores do Brasil, lógico que na época dele. Hoje, a gente já não sabe qual que era o estilo de jogo dele, né? O primeiro jogador de renome internacional foi João Caldas Viana. Sua partida imortal de 1900, jogada contra Augusto Silvestre Paes, mereceu um destaque no manual de xadrez, né, de Lasker. Eu acho que esse manual de xadrez também, para a gente, pelo menos eu li, né, é uma referência. A maioria aqui deve ter passado já os olhos nesse manual de xadrez. E com a crescente prática do xadrez no Brasil, foi fundada, então, a Confederação Brasileira de Xadrez, em novembro de 1924, que regulamentava, então, o xadrez, as competições oficiais aqui no Brasil. O primeiro campeonato brasileiro, então, foi realizado 3 anos após, e o vencedor foi o João de Souza, que foi o primeiro campeão brasileiro, como também o principal enxadrista por 4 décadas, né? Então, durante aí 40 anos, ele foi aí uma referência no Brasil, vencendo aí a competição por 7 vezes. E aí, pessoal, após essa parte histórica, eu gosto de entrar nessa questão da lenda de Cista. Acredito também que todos conhecem essa lenda, e aí eu já aproveito para questionar as crianças, né? O que uma lenda tem de diferente de uma história, de um fato histórico, né? O que diferencia? Então, mais para conversar com as crianças, essa questão que a lenda é algo que pode ou não ter acontecido, né? É uma lenda, a gente escuta falar, mas não tem um registro, não tem uma oficialidade nessa lenda, tá? Então, eu trabalho com a lenda de Cista, eu conto toda a lenda. Então,
a maneira que eu já conto essa lenda, já vou enfatizando para as crianças essa questão do jogo de xadrez ter sido, né, pensado como campo de batalha, o tabuleiro, as duas nações aí, né, ficam aí guerreando, são os dois reinados, e aí a gente vai passando por toda essa lenda de Cista, e onde chega uma questão muito engraçada, que eu também falo bastante para as crianças, essa referência do sultão, às vezes a referência do bobo da corte, o que será isso nos dias de hoje, né? Qual que seria a representação? E é bastante interessante ver essas respostas das crianças, né? E outra coisa que eu costumo perguntar bastante para as crianças é qual será que é a recompensa que eles gostariam de ganhar se eles tivessem inventado o jogo de xadrez? Pensando na época que tinha os tesouros, ouro, joias, né, que era muito mais divulgado, o que será que eles queriam? E aí é muito engraçado ver essa resposta das crianças, porque uns falam dinheiro, mas na época nem tinha o dinheiro em si, né, eram aí as moedas de ouro. E aí quando eu falo o que o sábio realmente pediu de prêmio, né, de recompensa, as crianças acham que esse sábio é um tolo, né? Porque diante de toda uma riqueza que ele poderia ter pedido, ele foi pedir os grãos de trigo, né? E nesse momento eu também tenho lá o tabuleirinho, que eu vou colocando o dobro, 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 e já aproveito, né, em sala de aula para perguntar o dobro de 2, de 4, sempre tem um outro que vai somando só um, né? Mas aí já trabalha essa questão do dobro com as crianças, que é legal já. E aí eu chego a esse valor maravilhoso de grãos de trigo. Que aí eu falo para eles, quem consegue pronunciar isso? Quando, na verdade, nem eu consigo, tá, gente? Até deixei aqui em rosa como fala, porque é um número aí muito grande. As crianças, pelo menos de primeiro a quinto ano, elas chegam aí na unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, mas não chega aí os trilhões, quatrilhões, né? É um número muito alto para eles, tá? E aí eu enfatizo que a produção da época era 61 mil anos. Imagine essa produção hoje, né? Porque aí eu já recorro com as crianças, pego também essa questão de trabalhar com eles. Por acaso eu caí da reunião? Não, né? Não, professora, pode continuar tranquilo. Professora, Isso, estamos ouvindo. Tá, não, é porque eu vi aqui no iPad que eu tenho do lado que sumiu, então por isso que eu perguntei. Não, tranquilo. E aí eu já enfatizo, né? Poxa, gente, 61 mil anos, né? É tempo pra caramba hoje, como que a gente vai produzir tudo isso, esses grãos? E aí eu coloco também para as crianças, né? Que a contagem dos anos pode ser de uma maneira diferente, né? Naquela época, bem como a maneira como o trigo era produzido até então. Porque imagine hoje que a gente tem, né, toda a tecnologia para produzir em grande escala. Será que na época era dessa maneira? Aí eu entro nesses aspectos com as crianças, tentando induzir eles a refletir aí um pouquinho sobre isso, e coloco, né, que realmente o sábio era tão sábio que ele sabia que seria impossível pagar essa recompensa para ele, e por isso que ele fez esse pedido. E finalizo até colocando para as crianças prestar atenção no que elas oferecem normalmente. Porque às vezes a gente fala, você pode pedir o que você quiser, mas porque a gente não tem ideia do que o outro vai pedir, né? A gente acha que pode atender a qualquer pedido. E nem sempre isso acontece. Então, a gente não pode deixar esses pedidos tão abertos, a gente sempre tem que pôr dentro do que a gente é capaz de ofertar, né? Aí eu converso isso com as crianças também, aproveito para falar nessa situação e trazer que o rei gostou tanto do jogo, porque aconteceu tanto o sacrifício do filho dele, como o sacrifício que a gente tem no jogo de xadrez, que é um jogo bem interessante por isso, que a gente tem que pensar sempre no objetivo final, e aí eu trabalho já essas questões
contando aqui essa lenda de Cícero, que eu acho bem interessante, tá? Para a gente abordar. Então, gente, a sequência das aulas que eu costumo elaborar para as crianças, e como eu coloquei para vocês, né, eu trabalho numa realidade de escola pública. Então, voltando aí todo aquele construtivismo que é muito difícil com as crianças, eu parto aí de ensinar peça por peça, devagar, calmamente, para eles ir tendo a noção de cada peça. E o que eu costumo desenvolver com as crianças nesse primeiro momento, nessa aula de iniciação, é um livro de xadrez, para eles terem essa recordação de um livro que eles mesmos produzam, né? Então, trabalho aí com folha de sulfite, folha de almaço, para eles escreverem uma coisa ou outra, e aquela folha quadriculada. Em escola pública é muito comum pedir essa tal da folha quadriculada. Porque quando eu comecei a fazer o livro de xadrez com as crianças, eles perdiam um tempo enorme para fazer um tabuleiro com 64 casas, né? A gente tem uma certa agilidade de mexer com a régua, fazer, mas as crianças não. Então, na folha quadriculada, eles só precisam contar 8 quadradinhos por 8 quadradinhos. Aí fica mais fácil de recortar e colar, para eles poderem aí desenhar a movimentação. Então, esse eu acho uma estratégia bem bacana. Aí, no final do primeiro semestre de aula, a gente encaderna esse livrinho dele, eles fazem uma capa, e fica aí já de recordação para eles estarem consultando o próprio livro, até porque, às vezes, em casa, eles não têm alguém que jogue xadrez, né? Então, pode ser que essas sejam as crianças que vão aí passar esse conhecimento para pai, irmão, vizinho. Então, eu acho legal esse registro sobre forma do livro, tá? A sequência de aulas que eu costumo trabalhar com eles é começando pela história, com a lenda, passo para a apresentação do tabuleiro, colocando aí o que é uma diagonal, o que é uma vertical, o que é uma horizontal. Procuro não deixar estigmatizada aquela questão do tabuleiro sempre na vertical, na lousa, né? Eu já explico para eles que a gente precisa sempre ter um tabuleiro ali na frente, na maneira como a gente vai jogar. Então, eu distribuo um tabuleiro para cada criança, para eles irem tendo a visão ali na mesa deles também, tá? E a sugestão de sequência de peças, eu começo pelos peões, claro, porque você ensinar a criança peça por peça e não dar um tabuleiro para ela jogar no final da aula, é muito ruim. A criança acaba ficando aí desestimulada a jogar, porque o que eles querem, né, é pegar o tabuleiro, montar as peças e sair jogando. Então, quando a gente começa pelo peão, a gente já ensina a batalha de peões, por exemplo. Então, já na batalha de peões, eles saem jogando desde a primeira aula. E é uma maneira de estar aí trabalhando, tendo tabuleiro de xadrez, já treinando aí o peão andar para frente, come na diagonal, e aí trabalhando com eles nesse sentido. Depois disso, apesar de ser torre, cavalo e bispo, eu primeiro ensino torre e depois o bispo. Aí, na sequência, cavalo, dama e rei, cheque, cheque, mate, e aí por diante, digamos que o básico para eles saírem jogando é essa primeira parte, né? Depois a questão de abertura, meio jogo, a gente passa aí para um segundo momento, tá? Por que que eu ensino uma peça em cada aula? Porque quando a gente trabalha com a criança, eles precisam muito da repetição. Não adianta eu falar hoje xadrez, cavalo, dama, rei, tudo numa única aula e acreditar que eles vão jogar direitinho. Então, a toda aula, a gente vai repetindo o peão, aí repete a movimentação da torre, repete a movimentação do bispo, porque é assim que as crianças aprendem, né? Elas aprendem por repetição. E vocês sabem, né? A maioria, acho que de vocês tem filhos, né? Por que que o filho assistia aquele filme 20 vezes do mesmo filme? É exatamente por essa questão. Eles assistem para ir, cada momento eles pegam um pedaço do filme, decoram uma fala, e o mesmo acontece aí no nosso aprendizado.
A cada momento, eles vão aí pegando um pedacinho do que a gente fala e assimilando, tá? Jogo também a batalha de peões com eles, acrescentando as peças, né? Então, primeira aula, batalha de peões, só os peões, objetivo chegar com o peão lá do outro lado. Segunda aula, tem a batalha dos peões ainda, porém a gente acrescenta a torre. Tem uma torre para ajudar. O objetivo continua sendo chegar com o peão do outro lado. No primeiro momento, até dá certo isso, né, gente? Depois, um ou outro começa a perceber que o peão chega, a torre pode comer, né? A torre captura e acaba o problema. Então, aí eu já ponho mais um empecilho. Gente, ó, não basta só chegar com o peão do outro lado. A gente tem que chegar de uma forma segura, né? De uma forma que ele não seja capturado facilmente, tá? Então, aí a gente já começa a criar na criança aquela parte do conseguir promover o peão futuramente, né? A coroação não adianta só chegar com o peão do outro lado. Se alguém for comer a peça que eu estou coroando, não adianta coisa. Então, eles já vão trabalhando essa questão de proteger esse peão para chegar do outro lado, né? Aí está o tabuleiro, como eu mostro para eles, né? Principal, essencial, uma coisa que a gente bate a todo momento, é a casa angular branca sempre à nossa direita, né? Já aconteceu de amigos meus jogarem competição com tabuleiro invertido, e isso no Campeonato Paulista, e é tão engraçado, né, que quando as pessoas passam, olham e riem de uma posição, a gente nunca vai observar se a casa está errada, né? A gente pensa, nossa, eu estou pendurando uma peça, né? Eu fiz um lance muito ruim, e, na verdade, era o tabuleiro deles que estavam errados, e até a gente perceber isso, foi, assim, quase no final da partida, né? Então, isso é algo que eu gosto de ensinar, de bater nessa tecla, observar sempre que coloca, e eu coloco de propósito, muitas vezes, o tabuleiro errado sobre a mesa, para eles poderem aí estar arrumando o tabuleiro. Aqui eu fiz, né, como eu falei para vocês, quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei com a usabilidade de sites, que foi uma parte que eu desenvolvi lá no Canadá, e na época minha professora era muito... Ela incentivava bastante a gente pedir bolsa, a gente sair do Brasil, fazer os estágios. Então eu voltei do Canadá, achei, nossa, agora é só eu defender, tá tudo certo. Veio a minha professora e falou assim, não, Dani, abriu o Ciências Sem Fronteiras, você precisa pedir bolsa novamente, né? Você precisa ir para Portugal, tem uma professora bacana que trabalha, na época ela trabalhava, não era os sites de xadrez, até esqueci aqui o nome, mas ela trabalhava muito nos blogs também, era uma outra palavra que me fugiu. E aí a professora falou assim, não, você tem que ir para lá desenvolver essa tecnologia para as crianças. Ela foi e eu pedi a bolsa, né? Mas eu estava crente que ninguém ia aprovar, porque eu tinha acabado de voltar do Canadá. Mas foi aprovado, então eu passei aí um tempo com essa professora, e aí eu desenvolvi esses vídeos, né, com ela. E esses vídeos, quando eu desenvolvi, eu queria só as peças andando e eu já estava feliz com isso. E aí essa professora, Isabel Chagas, lá de Portugal, ela falou para mim que a criança, ela não absorve a informação só com o visual. Era muito importante, além do visual, a gente ter a fala, né? Para a criança estar vendo o que as peças estão fazendo, mas também tendo a fala por trás disso. Então, aqui tem a movimentação de todas as peças, né? Eu vou passar direto para a movimentação do cavalo, porque é exatamente por isso que eu ensino primeiro o bispo e a torre. Porque eu não trabalho o cavalo como sendo um movimento em L, tá? Por que que eu não gosto muito de trabalhar esse movimento em L? O L pode ser de vários tamanhos, né, gente? Então, aí tem a criança que pensa, são duas para frente e vira uma. Mas conta a casa que está saindo o cavalo, não conta? Como que é feita essa movimentação 2, vira 1, para onde vira? Então, com o tempo, eu desisti de falar do L, né? No final, acaba formando L de qualquer jeito,
mas eu explico a movimentação dessa maneira aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Professora, posso fazer um comentário? Pode, pode. Então, essa é a questão do L aí, eu também tive problemas, assim, ensinando L em crianças, exatamente por essa questão aí, do tamanho, né? Faz o L ou muito pequeno, ou muito grande, e aquele L no tamanho que a gente espera não sai. Não. Então, para resolver esse probleminha com as crianças, eu peguei sabe aquelas folhas transparentes, faz capa de apostila, né? E aí eu fiz o L, fiz vários Lzinhos ali no tamanho padrão do tabuleiro que eu uso. E aí quando eu vou ensinar o cavalo, eu entrego um Lzinho para os alunos. E assim, quando eles estiverem fazendo o L, eu falo assim, o tamanho do L é esse. Aí eu conto as casas, a ideia do papel quadriculado, né? Fica lá os quadradinhos, e eu entrego um L para cada um, né? Dos alunos, e quando eles têm dificuldades, eles usam o L, tá lá do ladinho. Fala, fez o L muito pequeno? Agora coloca o L, né? No caso O seu L. Vê se dá certo aí, vê se está dentro dos padrões. E desse jeito eles aprendem, assim, a ideia do concreto, né? Tá, é bacana também. Então, assim, porque realmente, né? Na cabeça da criança, um L ele pode ser qualquer tamanho. Então, se o cavalo pode fazer um L gigante no tabuleiro, ou um L com apenas envolvendo só 3 casas, né? Casa de onde está, e anda mais um e vai para o lado, fazendo L. Que não, Sem não pode. contar E o aí, L padrão, né? Quando você entrega um L, a forma, né? É essa forma aí que vamos usar. E aí resolve o problema, assim, né? No começo então eles começam a medir, e os colegas, assim, os adversários, falam, mas você não fez o L do jeito que tem que ter. Aí ele já pega o L, já começa a ensinar ele entre eles mesmos, né? E, pelo menos para mim, isso funcionou muito bem, né? Com as crianças pequenas. Então, é uma ideia, só um comentário que eu gostaria de fazer. Isso. Não, é bem bacana. E, inclusive, essa questão do L, para as crianças enxergar o L ao contrário, o L deitado, o L de ponta cabeça, porque quando faz o L, a ideia de L que ele tem é aquela ideia básica, de quando Do ele L do escreve. alfabeto na posição, né? É uma única possibilidade. Exatamente. Então, por isso que eu fiquei assim meio resistente ao L, né? E aí eu ensino dar o L do mesmo jeito, mas eu ensino uma casa igual à torre e uma casa igual ao bispo. Pronto. Acabou o L. É uma de cada um. E sempre vai dar certo, né? E como nessa ordem, vamos dizer assim, nessa sequência didática, já ensinou a torre, já ensinou o bispo, aí tudo bem, né? Vai para o cavalo e já fala, olha, lembra né, da movimentação da torre e do bispo? Então é assim, assim. Aí é tudo ok, mas eu acho a ideia de confeccionar um L uma peça a mais, né? Para eles tirarem a prova dos 9 ali. Eu acho interessante, principalmente Não, bem bacana. eles acreditam no que eles conseguem ver, né? Então eles colocam o L ali, que seja deitado, em pé, sei lá, ele coloca ali, faz a medição e tira a prova. Fala, tá certo, realmente estava faltando alguma coisa, ou se alguém questionar, fala, não, tá certo, vamos medir, vamos pegar para medir. E aí dá certo também. Mas, lógico, como crianças maiores, eles aprendem muito mais rápido, né? Agora, as pequenininhas, realmente, eles ficam tropeçando no movimento do cavalo o tempo todo. Então, quem dá aula para criança muito pequena, né, primeiro ou segundo ano, eu acho que usando esse L aí, essa peça como um suporte, acho que é bastante eficiente, né? Acho que resolve bastante problema. Entre, assim, da gente para eles, né, que tem que estar explicando bastante, e entre eles mesmos, né? Porque eles começam
a fazer essa medição lá para ver se o L está de acordo entre eles. Às vezes eu fico só de longe observando os conflitos ali. E eu acho bacana esse. Não sei se pode ter alguém que fala, não, eu não gosto dessa ideia, mas pelo menos para mim funciona muito bem. Também? Bem rapidinho. Pode. Eu gosto de usar diferentes formas, né? Porque às vezes tem um aluno que entende de um jeito e o outro entende do outro, né? Então, às vezes, eu explico de todos. Explico L, explico do retângulo de 6 casas, explico dos 2 perímetros. Eu faço pinto as casas em volta do cavalo e o outro perímetro de fora, as casas que são de cor diferente do cavalo. Aí eles vão pegando, vai juntando uma ideia com a outra. E às vezes eu passo um tempão mesmo falando de cavalo. Tempão. Eu vou explicar. Ou então eu faço a letra C e coloco, por exemplo, o 1 e o 2, né? Aí se sobe 1 vira 2, ou se sobe 2 vira 1, né? Também, e vai juntando uma coisa com a outra, às vezes cada aluno essas ideias vão se juntando, você explica a mesma coisa de diferentes formas, comigo tem funcionado bem. Eu posso dar mais uma sugestão ainda, antes da professora soltar o vídeo dela? Pode sim, claro. Aí, né, Vai lá, Geraldo. Eu também comecei a trabalhar com xadrez em 2003 como professor, antes eu só jogava. Em 2003 eu comecei Aí a pessoa que me chamou para dar aula de xadrez, ele me deu um livro chamado Da Escola aos Primeiros Torneios. É um livro de um paulista, que o livro é muito bom, são 4 volumes. É o Rezende, não é? É isso. Não do Silvio Rezende, não, é de outro autor. Eu não lembro agora, Paulo Giusti, alguma coisa assim, eu não lembro qual autor de cabeça, não. Mas o livro chama-se Da Escola aos Primeiros Torneios. São 4 volumes. Esse é um livro grossinho, menino, difícil trabalhar com ele. E eu ficava assustado também com essa história do L. Nossa, mas essa história do L é muito complicada. Aí eu comecei a pesquisar. Aí descobri seu método também, professor, esse método do Y. Né? Uma como a torre e uma como o bispo. É o método do Y, que eles chamam de método do Y. E também fiquei encucado com isso, que isso era muito complicado na cabeça dos meninos, Y de cabeça para baixo, Y de lado, do mesmo jeito que eu não gostava do L, exatamente porque o L de cabeça para baixo, o L de lado, L de ponta cabeça e vai, né? Aí eu vi um outro método de um outro professor, mas é de um livro russo antigo que me deram, que era o método do carrossel. Quem conhece o carrossel do parque de diversão? Todo mundo conhece um carrossel do parque de diversão, não já? Sim, eu não conheço o método. Ah, tá. Mas o que o carrossel faz no parque de diversão? O cavalinho fica rodando sobre isso, né? Fica Subindo e rodando, descendo. sobe e desce, né? Eu trabalho com os meus alunos menores o método do carrossel, porque, na verdade, vai criar na cabeça dele um ganchinho, que é o carrossel do parque de diversão. Eles já brincaram com o carrossel lá no parque de diversão, então eles já viram um cavalinho subindo e descendo e rodando em volta de um círculo. É um movimento do cavalo. Mas com os mais velhos eu gosto de trabalhar também as 3 coisas, né? Eu pego o L, faço o L de ponta cabeça, mostro o Y também, porque vários autores, uma hora eles vão pegar um livro ou outro e vão descobrir, vão ver, e mostro o carrossel também. Mas com os pequenininhos eu só trabalho carrossel. Uma outra questão também que eu queria falar sobre, foi juntando muita coisa aí, né? Eu acabei não interrompendo na hora certa, então ficou muita coisa para trás aí que eu gostaria de fazer umas pequenas besteiras. Vamos começar lá da história do jogo. Eu, quando conto sobre a história do jogo, eu gosto de 3 coisas. Frisar um pouquinho da questão da massificação do jogo, ou da popularização do jogo de xadrez. Aí eu uso muito o Rubens Philgood como referência nos livros dele de história. Aí ele conta sobre a questão da primeira massificação do jogo, ocorreu quando Gutenberg criou o tipo móvel e começou a produzir livros em massa. Isso é muito importante para o xadrez, porque, segundo Rubens Philgood, nos livros dele, hoje existem mais livros de xadrez do que de matemática e engenharia juntos. Matemática e engenharia são as nossas 2 ciências mais antigas. E o Rubens é um pesquisador, então acho que é uma referência para a gente no xadrez. Os livros dele, né? Ele é um pesquisador da área do xadrez. Outra massificação que eu acho que foi muito importante foi a internet, né? E a internet também levou para a casa das pessoas o jogo de xadrez. Quando eu jogava xadrez, quando era criança, eu tinha ali só amigos para jogar xadrez no clube de xadrez. Eu não encontrava amigos na escola, um ou outro só. Então era difícil encontrar. Hoje não, qualquer hora você joga xadrez no celular, no computador, você joga xadrez em qualquer lugar hoje. E uma outra coisa interessante que eu gosto de contar bastante também, porque está difundindo o xadrez na escola, foi quando a Unesco criou o Comitê
para o ensino de xadrez nas escolas mundiais, principalmente nos países de terceiro mundo, né? Ela queria introduzir o xadrez nas escolas, principalmente nas escolas de terceiro mundo. Aí criou esse comitê internacional que começou a divulgar as pesquisas de xadrez que antes não eram divulgadas. Então, a própria Unesco começou a divulgar essas pesquisas e essas ideias, os benefícios do xadrez começaram a chegar para a gente, tanto benefícios em países desenvolvidos quanto em países pobres também. Então, acho que essas três questões de massificação do jogo eu gosto de contar contando a história. A última observação é com relação à lenda. Aquela lenda, eu só consegui encontrar ela escrita na íntegra num livro antigo chamado O Homem que Calculava, de Malbataan, né, em língua portuguesa. No livro dele conta a história de Laur Sessa, nem é Cissa, né? É Sessa, né? Laur Sessa, que é o mago inventor, aí cita todos os nomes, né? O sultão é o rei Adava, o aventureiro que tentou invadir era Varangu, e vai citando o nome dos personagens e contando a história. Então, achei muito legal. Interessante dessa história, da lenda, que eu mesmo já contei ela de umas 300 versões diferentes para os meus alunos. Vai na hora ali, a observação com a turma, porque tem turma que eu não posso falar ali que o rei tinha perdido o filho. Então, eu conto a história que ele fez, ele estava muito entediado, ele fez realmente uma sessão lá e chamou o pessoal, fez um concurso para encontrar os jogos. Mas na lenda do livro de Malbataan, não é bem ele não fez um concurso, na verdade, foi um sábio mentor que teve a iniciativa de fazer o jogo e de presentear o rei. Então, é interessante a gente conhecer essa lenda também. Está nesse livro, chama O Homem que Calculava, Malbataan, o autor nela. Qualquer coisa, depois eu posso pegar para o pessoal e colocar lá no grupo, porque eu tenho ela já compilada, bonitinho, porque a gente usou ela nas apostilas da Fundação. E uma outra coisa, peças. Quando eu comecei a trabalhar também, nesse livro que eu citei antes, que era o livro da Escola aos Primeiros Torneios, a gente também trabalhava os peões primeiro. Isso me inculcava muito, porque os peões são uma peça que mais tem regras. Aí eu comecei a pesquisar, e fui ver que o método holandês ele me trazia mais resultado. Começava com o rei, depois do rei mostrava a dama, e já ia para o checkmate logo de cara. Porque peões são 8 e tem muitas regras, são muitas peças. E mesmo com o rei sozinho, a gente pode fazer um número de brincadeiras com criança logo na primeira aula. Por exemplo, eu posso fazer batalhas de peão batalhas de reis, com os reis nos cantos do tabuleiro, quem ganhar o trono do outro ganha a posição, então vou ensinar movimento de peça. E outra coisa, eu com o método holandês, eu comecei a descobrir que os meus alunos não precisavam fazer uma conversão de um jogo de capturas para o jogo de xadrez, que o objetivo era dar o checkmate. Então, eu passei mais a usar. Então, mais ou menos desde 2008, mais ou menos para cá, eu abandonei os outros métodos mais tradicionais, e só trabalho hoje o método holandês, porque eu acho que é muito mais ágil, muito mais rápido. Você ensinar logo o rei, brinca com o rei, ele vai aprender movimento. E com o rei, olha que legal, né? A gente ensina tanta coisa, ensina que o jogo é um jogo matemático, que eu preciso contar os caminhos para ver quem chega primeiro, que o jogo é de ataque e defesa. Se eu conto uns caminhos para atacar o trono do outro e percebo que eu vou levar mais tempo para chegar lá, eu não preciso sair atacando o trono do outro. Eu posso voltar e defender meu trono, que o outro ali, na oposição, não vai conseguir entrar. E tem muito legal também que o movimento do rei eu ensino com um método de um livro do Silvio Rezende, você deve conhecer. Sim. O método do Silvio, ele ensina que o rei movimenta num quadrado. Isso ensinar para a criança que um rei não pode aproximar do outro, não pode colar no outro, ensinando que o rei movimenta num quadrado em volta dele, uma casa de cada vez nas 3 linhas do jogo, isso facilita muito. Isso é só experiência pessoal, né? Por exemplo, se eu falar que o rei não é no quadrado do outro, é mais fácil a criança entender que eu não posso colocar o rei numa casa de ataque. E a gente pode pintar lá no nosso mural lá o quadradinho do rei, em volta do rei, que isso vai visualizar, a criança vai ver, internalizar, ouvindo, e vai ver que eu estou fazendo um quadradinho em volta. Então, são essas observações legais. E sobre a questão também, lá no início, quando a gente está trabalhando no tabuleiro, a gente lá na fundação teve um professor que criou uma musiquinha, né? Ela tinha até uma coreografia. Aí essa musiquinha acaba virando uma coqueluche das crianças, né? A musiquinha é mais ou menos curtinha, pequenininha, um estrofe só, é mais ou menos assim. O tabuleiro de xadrez tem 3 linhas, fila, coluna e diagonal, diagonal. Isso fica na cabeça de todo mundo, da criança, né? Aí, na hora que os meninos vão para a aula de dança, a professora fala, vamos fazer uma diagonal agora. Todo mundo sabe o que é uma diagonal. Vamos fazer uma fila, todo mundo sabe. O que é uma coluna? E até ajuda nas outras disciplinas, né? Sim, sim.
A questão de diagonal, horizontal, fila, nossa, é muito complicado para eles, né? Até eles conseguirem entender, Mas naquela dificulta parte que bastante. você faz no corpo, faz com o bracinho, você faz andando, cantando a musiquinha. Ah, os pequenininhos aprendem isso numa velocidade, menina. Falou, Eu diria que professora. os pequenos aprendem mais rápido do que os grandes até, né? Porque parece que eles, nossa, tá aberto para aprender, que é uma beleza, né? Mas é bacana as colocações que vocês fizeram, né? Como eu falei, é mais uma troca de experiências do que a gente já faz mesmo, né? Então, aqui é só uma animação. Então, gente, esse pular por cima, que é só o cavalo que passa por cima, ele passa por cima, mas não pode sair tirando acesso ao tabuleiro. São questões que os alunos costumam aí abranger, né? Falam bastante. Aí eu passo o vídeo, fico lá horas com eles e aí dá tudo certo, né? E aí chega, então, o que é cheque, o que é checkmate, que é bem o que o Geraldo acabou de colocar, né? Nesse ponto, como eu coloco para o final, eles já estão aí pensando como que acaba o jogo. Ficam lá, como que acaba, e hoje até quando eu falei assim, e como acaba o jogo? Aí uma pessoa virou assim, quando a gente chegar com o peão lá do outro lado. Eu falei, não, essa é a batalha dos peões. O jogo de xadrez, o objetivo é sempre encurralar o rei, né? E aí a gente vai para esse encurralar e conversa e mostra, mas também é difícil, né? Demora até eles entenderem o que é esse encurralar. Porque muita gente, pelo menos aqui em Rio Claro, acabava ensinando que podia comer o rei, né? Antes de ensinar as coisas, podia sair com o rei do tabuleiro numa boa, né? Eu acho mais difícil a gente desconstruir alguma coisa do que já ensinar o certo. Ensinar a criança que pode comer o rei e depois ensinar, agora não pode mais. O rei não pode sair do tabuleiro, tem que ficar até o final. Eu acho mais complicado, né? Eu prefiro já ensinar que o rei nunca sai do jogo, né? Ele é a peça mais importante, porém a peça mais frágil do jogo, porque a hora que a gente consegue encurralar o rei, acabou o jogo. Se a gente perde qualquer outra peça, o jogo continua. Então, tem todo esse poder do rei e, ao mesmo tempo, uma peça aí bem frágil, né? E todo mundo vai estar correndo atrás desse coitadinho desse rei. Então, é só uma maneira aí de ensinar o jogo de xadrez, uma sequência, e aí, em todas as turmas, eu sempre finalizava aí com o torneio de xadrez com as turmas. Como eu falei, precisa ter uma prática, porque senão eles não vão muito para frente, né? Eles querem esse desafio de jogar entre si. Então, é importante, é legal a gente finalizar aí com o torneio de xadrez, que eu acho que também é uma prática comum aí a todos os professores, né? Incentivar aí esse jogar. Aí, pessoal, como que a gente deve trabalhar o jogo de xadrez nessa formação moral das crianças, né? Como que eu vou encontrar, né, esse equilíbrio entre o físico e esportivo,
Como que eu vou controlar essas emoções, principalmente na questão competitiva? E aí eu fui um pouquinho na psicologia do esporte para conseguir chegar aí como controlar tudo isso, né? O controle das emoções é algo muito difícil. Até eu mesma, quando eu comecei a jogar, uma coisa que me irritava demais era alguém assistindo a minha partida, né? Eu não conseguia nem já fazer meus lances direito, porque ficava na minha cabeça, não, ele tá vendo um lance que eu não tô vendo, se ele estava rindo, ele está rindo de mim, ou está rindo de um lance horrível que eu fiz, então eu ficava muito ligada em quem estava à minha volta, né? Até eu aprender que esquece o mundo de ver só o seu jogo, demorou um tempo. Então, já trabalhar isso com a criança é legal, ele se desligar do restante e ficar concentrado ali só na sua partida, tá? E aí eu entro nessa questão que até a gente estava aí falando um pouquinho antes, né? O que é a conduta moral do técnico em si, né? Do professor? Porque, como a gente sabe na educação e em todos os momentos, a criança vai aprender de acordo com o exemplo que ela está tendo. Adianta eu falar para a criança que ela precisa aceitar a opinião do outro, que ela precisa muitas coisas, e toda hora eu estou discutindo lá na frente com as pessoas, né? Não aceitando a opinião, está sempre se exaltando. A criança está vendo isso. Em especial, que eu brinco muito em sala de aula, que eu acredito que com vocês era aí a mesma coisa. Minha mãe nunca foi tirar satisfação com o professor. Minha mãe sempre falou que se o professor falou, estava correto, eu deveria seguir. Hoje em dia, o que acontece? Você vai dar bronca num aluno, ele fala assim, mas a minha mãe vai vir aqui reclamar. Então, inverteu, porque às vezes muitos pais já falam para as crianças, né? Mas se acontecer alguma coisa, pode me falar que eu vou lá reclamar com a sua professora. Dá muita força para essas crianças. Antigamente era o contrário. A opinião de quem estava ali ensinando era bem importante. E hoje em dia não tem mais muito isso. Por isso que o papel do técnico, do professor, com essa conduta moral, eu acho que é muito importante no xadrez. Visto tudo que o jogo já desenvolve, né? Então, precisamos aí trabalhar com um ensinamento digno, tem que ter a personalidade e tem que ter a aptidões na esportiva. O que eu coloco que é terrível para o jogo é a questão do antijogo. Como eu já mencionei, é você querer ganhar a partida fora do tabuleiro em si, fazendo algumas guerrinhas psicológicas contra a pessoa, né? Existe? Sim. Você precisa disso para ganhar? Acredito que não, né? A gente não vai ensinar essas coisas para as crianças, tá? Isso, a minha opinião, né? Então, a gente pega aí nas leis, né, do jogo de xadrez, coloca que a conduta do jogador tem-se claro que esse não pode praticar nenhuma ação que desrespeite ou que cause má reputação ao jogo de xadrez, bem como ao seu adversário. Assim, iniciar cumprimentando é uma postura adequada a esse jogo, conhecido como jogos dos reis. Se a gente já começa por aí, né? Naquele momento, a gente vai cumprimentar o adversário. E ao final do jogo, a mesma coisa. Independente se ganhar ou perder, a gente precisa dar a mão para o adversário, cumprimentar, falar parabéns, bom jogo. Por mais que a gente perdeu, eu acho que isso é o de bonito no xadrez. A gente reconhecer, né, essa perda da partida e acontece, né? A gente não pode ficar aí achando que é a pior pessoa do mundo porque perdeu. E isso vai depender do que normalmente as pessoas ensinam para os alunos. E aí, gente, eu trago a pesquisa, né, que eu perguntei diretamente quais as estratégias são utilizadas para preparar psicologicamente um enxadrista para uma competição. Grande parte falou que é não pressionar a criança. A competição é uma extensão da sala de aula buscando equilíbrio entre a vitória e a derrota. Alguns colocaram que é conversar sobre o torneio e mostrar que é apenas uma competição, se esforçar para dar o melhor, né? Buscando concentração, autoestima, equilíbrio.
e que isso já faz parte da vitória, independente do resultado do jogo, né? Ele conseguir se comportar dessa maneira já é o grande aprendizado, já é a vitória. Depois, possibilitar que os atletas estejam preparados e fazê-los acreditar que são capazes. Promover a diversão. A criança precisa ir crua para uma competição. Nesse ponto, tem uma frase que o meu professor, quando eu ia jogar, que ele sempre falava, né? Ele falava para a gente, olha, você vai lá se divertir no tabuleiro. Faz o que você gosta, esquece do resto, porque você gosta de jogar xadrez. É por isso que você tem que se focar nesse momento. Então, para as crianças que estão iniciando, eu acho que essa é um lado que a gente tem que deixar para a criança e não como uma obrigação que tem que ganhar, né? A criança tem que sempre fazer o seu melhor, mas trazer um prazer para ela, porque aí vai ser muito mais significativo o aprendizado, né? Um apenas falou que motivar com o xadrez deve lutar para melhorar. Então, esse enfatiza aí que a gente precisa ter sempre o melhor. E, por último, trabalhar a cordialidade entre os jogadores, aprender a ver as características das crianças. Então, ele coloca que tem que ser cordial, tem que ver se a criança é agressiva ou passiva. É importante? É para a gente definir mais estilo de jogo. Isso muda muito para uma criança que está indo para uma competição conseguir ter essa visão do jogo? Eu acho mais difícil logo aí no inicial. Quando ele já tem uma certa prática, isso facilita para ele escolher aí qual o melhor caminho que ele vai seguir, né? Aí a gente vai perguntando, né, para tentar chegar àquela questão do se ensinam ou não aquelas artimanhas. Então, aí eu coloquei como você lida com os alunos na situação de derrota ou vitória. Muitos colocaram que observa para saber como a criança vai lidar com essa situação. Então, a partir da observação de como ela reage, é como o professor técnico aí vai ter a postura com essa criança, adulto, jovem. Então, vai depender, na verdade, vai partir da pessoa que jogou. Outros falaram que os resultados diferentes são bem-vindos, precisa saber trabalhar depois, analisar. Então, derrota ou vitória é um processo natural, mas o que enfatiza aí, que naquele momento não pensa no resultado. Vamos analisar depois e ver aí como você se saiu. Depois a gente teve ainda que a participação é o ideal, mas deve trabalhar com emoção, carinho, respeito, e incentivar sempre, né? Então, você não chega dando bronca na criança porque ganhou ou porque perdeu. Primeiro tenta saber da criança o que aconteceu, para depois aí conseguir moldar da melhor maneira. O apoio moral sempre, mostrar os erros, mas exaltar os bons lances. Tem muita gente que a hora que vai analisar, né, só fica batendo no pé do que a criança errou. Ah, você errou aqui, você errou ali, poxa, mas eu errei a partida inteira? Nossa, eu devo ser ruim mesmo, né? Então, mesmo a criança errando alguns lances, fez alguma coisa legal na partida. A gente sempre deve procurar o que ela fez de bom também, né? Ah, eu falei que tem que rocar logo no começo, você rocou, ó, legal, você seguiu isso. Então, também enfatizar os lances bons que as crianças costumam fazer. E aí, por fim, né, a motivação em primeiro lugar, passado o torneio, aí sim analisa o que aconteceu. Então, essa pessoa falou que não deve nem, durante o torneio, analisar a partida. Deixar isso para depois no clube, para poder ver aí como a criança foi. Depende do torneio e depende da criança. Se é torneio anotado, ainda tudo bem. Mas tem, às vezes, aqueles torneios que a gente vai 15 por 15 e ninguém anota nada. Então, de repente, sentar com a criança logo que acaba, onde ainda está fresco na cabeça, é uma coisa bacana. Mas penso eu que sempre enfatizando esse momento de que tem lance ruim, tem, mas tem lance bom também. A gente não pode se perder nessa instrução para as crianças.
como você lida, né? Como você ensina as crianças a lidar com essas pressões psicológicas. Então, aí eu já queria mais ou menos que perguntar diretamente se eles ensinavam ou não. Mas a gente vai de uma maneira mais sutil, né? Para tentar saber como eles trabalham aí nessas artimanhas, né? Aí eles colocam que pede para a criança manter calma, concentração, ignorar o adversário, e se realmente estiver se sentindo muito prejudicado, levantar a mão e chamar o árbitro, né? Para esclarecer, para pedir aí um apoio. Uns colocam que para conseguir combater essa pressão psicológica, ter uma boa alimentação e atividade física já vai auxiliar nessas pressões, né? Eles vão conseguir lidar melhor se eles tiverem com esses 2 pontos aí, alimentação e atividade física, sob controle. Terceiro, que acho que a gente costuma falar com frequência, concentrar apenas no jogo, né? Nesse momento, eles ainda estão em competições que não é um alto nível ainda. Então, se concentra no seu jogo, faz o que você aprendeu, faz o que você consegue, vai analisando sempre, um lance após outro, mas mantenha aí a calma. E, por fim, deixar sempre o mais à vontade possível, que é mais ou menos o que está embutido aí nas outras respostas, é que é trabalhar com a criança de maneira que ela se sinta segura, que ela consiga ali estar jogando e de uma forma que essas pressões aí não as abalem, né? Que elas consigam jogar tranquilamente sem que fique batendo, o meu adversário vai ficar batendo a peça no tabuleiro para me atormentar. O meu adversário vai bater com força no relógio só para me desconcentrar. Então, isso a gente tem que ensinar a criança a lidar com esse tipo de coisa, né? E, por fim, aí eu pergunto, você ensina essas estratégias ou artimanhas? Então, aí eles colocam de forma geral que não, que isso não deve ser ensinado de maneira alguma, que o atleta não deve ter uma postura ruim, deve apertar a mão do adversário com firmeza para mostrar que está jogando de igual para igual. Mas é só isso, não deve fazer nada além disso. E, por último, né, não devem deixar intimidar, às vezes é necessário. Já nessa resposta, eu penso que, com certeza, esse professor ensina alguma estratégia para a criança. Porque se ele coloca, não deve deixar intimidar, às vezes é necessário, a gente já fica aí meio com o pé atrás, né? Eu acho que, nesse momento, é a gente trabalhar com essa conduta ética em qualquer situação do aprendizado. Eu acho que isso é o essencial para a gente ter aí atletas que realmente respeitem a modalidade e respeitem o adversário. Visto aí que o jogo de xadrez é uma atividade muito individual, né? Eu brinco muito que, na maioria dos jogos, a gente tem um técnico que pode, no meio da partida lá de futebol, dar uma instrução ou outra e a gente consegue ganhar. No xadrez, no meio da partida, você não pode nem falar com o seu técnico. Então, é um jogo que o que você decidir é culpa sua, né? Você que quis fazer, ninguém mandou. Você fez e você assume essa responsabilidade. Então, é trabalhar isso com a criança e, por ela assumir os atos que ela teve ali na partida, ela também tem que jogar de uma maneira respeitosa sempre, né? Cumprindo aí as partes éticas do jogo de xadrez. Acredito que é uma opinião geral que a gente deve ter ética no jogo, ética em qualquer jogo, ética na nossa vida toda, né? A gente não deve agir nunca de má fé contra as pessoas. E não digo nem a questão do mas ela é muito boazinha, porque isso é outra coisa. Ser boazinha indifere de ser tonta de outra pessoa, de coisas nesse sentido. A ética não é para ir para esse lado, não. A gente tem que ser ético porque a gente respeita a opinião das outras pessoas e a gente vai jogar de maneira respeitosa, tá?
Alguma dúvida até aqui? Apesar de ter aí bastante gente falando, pode interromper, como eu já falei para vocês, né? A qualquer momento. Bom, pessoal, agora a gente vai chegar na parte da explicação dos seminários, né? O seminário vai ser na última aula, que é numa terça-feira, né? Nesse seminário, o que eu peço para vocês fazerem? Não pode duas pessoas, né, dois grupos, pegar o mesmo tema, tá? A gente vai ter as apresentações diferentes. Eu coloquei vários artigos lá e a gente não pode escolher o mesmo tema. Para isso acontecer, eu vou, logo aí acabando a nossa aula, eu vou divulgar lá no mural, onde vocês devem colocar qual o artigo que vocês escolheram, tá? Para que outra pessoa já descarte esse para escolher. Vou respeitar a escolha de quem escreveu o nome ali primeiro, porque lá no Google Sala de Aula, fica aí na sequência quem escolheu primeiro, tá? Se escolheu e esqueceu de escrever, vai ter que escolher outro, se aquele artigo já tivesse sido selecionado. O que eu preciso ver com vocês é como estão os grupos de vocês, se vocês já têm, se vocês estão fazendo em dupla, como que está funcionando isso? Acredito que tem as outras aulas que já teve isso. Como que vocês estão se dividindo? A gente já fez tanto em grupo com maior número de pessoas, como a gente fez também em duplas. Os últimos trabalhos a gente tem feito em duplas. Tá, pelo número de pessoas que estão entrando nas aulas, que eu fui checar lá, quem entrou até no Google Sala de Aula e tudo mais, eu ia sugerir dupla ou no máximo trio. Porque se fizer grupo, vai ser 2 apresentações quase, né? Que aí já deu todo mundo do chat aí, né? Então, eu pensei em duplas ou no máximo trio. Ah, professora, eu quero fazer sozinho. Sozinho eu já não acho legal. Por quê? A gente precisa saber trabalhar em grupo, né? Trabalhar sozinho a gente sabe que sabe. Mas é difícil trabalhar em grupo, né? É difícil respeitar a opinião do outro. Então, eu gostaria de, pelo menos, dupla, tá? Sozinho, não. Então, aí vocês já coloquem o grupo que vocês quiserem formar, né? As duplas, no máximo trio, e qual o tema que vocês escolheram, tá? Nesse seminário, então, o que a gente deve abranger, né? Eu acho que só tem um TCC porque eu achei o tema muito legal, tá? O restante é artigo. Primeiro, a gente precisa ler o artigo, o trabalho em si, e elencar quais são os pontos importantes, tá? Que aquele artigo levantou. Preciso falar qual foi o objetivo do trabalho, do artigo, preciso falar qual foi o método e preciso falar qual foi o resultado daquela pesquisa, tá? Então, isso é discutir aí o artigo de xadrez. No final, todo artigo tem uma conclusão. Essa conclusão, eu gostaria que vocês se posicionassem. Se vocês, ao ver o objetivo, ao ver o método que foi utilizado, nesse resultado, nessa conclusão, você concorda ou você discorda do autor, né? Qual que é o posicionamento de vocês com relação ao artigo escolhido, tá? Eu acho isso bastante importante. Que eu vou passar para vocês, né, já terem aí conhecimento do nome dos artigos que eu deixei ali selecionado. A formação de agentes responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem do xadrez. Uma análise quantitativa do contexto brasileiro. Se eu não me engano, eu não consegui desvincular o livro, então é só o capítulo 15, que é para estar falando sobre, tá? A influência do xadrez em aspectos psicológicos, o xadrez e suas nuances no campo da pesquisa, gênero e xadrez, a posição da mulher
no mundo enxadrístico. O jogo de xadrez e sua relação com os processos de ensino e aprendizagem. Uma revisão integrativa. Criando possibilidades para o uso didático do jogo de xadrez no ensino da matemática. Se eu não me engano, esse é o TCC, tá? O raciocínio abdutivo no jogo de xadrez. Uma investigação sobre a relação entre criatividade e conhecimento. O xadrez como ferramenta de interação social em alunos participantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A ascensão do xadrez online durante a pandemia do novo coronavírus, reinventando a extensão universitária. O xadrez e a educação, experiências de ensino enxadrístico em meio escolar, periescolar e extraescolar. E, se não me engano, esse é o último artigo, a inserção do jogo de xadrez em escolas e em seu aspecto ético-político. O penúltimo é do Antônio Vilar. Ó. Sim. Eu procurei aí alguns artigos, né, algumas coisas dentro do que a gente está conversando, né? Alguns autores que são professores até do nosso próprio curso, tem alguns que é do Léo Pasqualini, do Paulo, tem também do Cleiton. Então, eu procurei também colocar artigos que eles já escreveram, né? Para a gente ter esse conhecimento do que está sendo produzido, tá? Se eu não me engano, esse artigo aqui das nuances no campo da pesquisa, eu acho que é um artigo que eu fiz com o Cleiton, fazendo uma revisão do que as pesquisas, né, quais eram as faculdades que traziam o jogo de xadrez, que trabalhava com ter a disciplina xadrez ou ao menos uma disciplina de jogos, né? Então, eu acho que era um artigo sobre isso. Aí vocês têm todos esses artigos aí para escolherem, tá? Dúvidas? Quanto tempo nós vamos fazer a apresentação? Então, assim que vocês me falarem, né? A professora vai ter 4 grupos. A gente tem 2 horas de aula normalmente. A gente vai dividir nos grupos que se formarem, tá? Pelo que eu estou vendo, tem no máximo umas 10 pessoas, que pelo menos que está lá no Google Sala de Aula, né? Eu vi até esses dias. Deixa eu entrar aqui. Aqui que está cadastrado, para mim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tem 8 pessoas que estão acessando o Google Sala de Aula até agora, tá? E eu acredito que são as pessoas que estão acompanhando as aulas, né? Que estão aí participando. Apesar de ter 28 inscritos que eu vi na listagem oficial. Se for só essas 8 pessoas, acredito que vai no máximo formar 4 duplas, né? Por exemplo. E aí a gente tem em torno de uns 20 minutos para cada dupla, né? Contando aí com 20 minutos para você expor, né? Ter uma discussão ou outra que às vezes acontece, a gente consegue ter 20 minutos para cada dupla, tá? Por isso que eu preciso que vocês coloquem lá no nosso mural como vocês vão se apresentar, né? Qual o trabalho e como vocês vão se organizar aí nas duplas, tá? Dúvidas sobre a apresentação, sobre a escolha? Não? Professor, eu tenho sim. Pode falar. Então, a proposta é ler, no caso,
escolher um artigo, fazer a leitura, e aí fazer uma resenha, é isso? E apresentar? Então, você não vai fazer uma resenha desse artigo. O que você vai apresentar, você vai ler o artigo, qual que é o ponto principal desse artigo? Ah, esse artigo fala sobre a mulher, por exemplo. Então, o que fala sobre a mulher? Qual foi o método que usou para ser elaborado esse artigo? Qual é o objetivo desse artigo? Às vezes isso tem no próprio resumo, tá? Depende aí de como ele está sendo elaborado. E aí você vai pensar, com esse método, com esse objetivo, será que ele realmente consegue responder essa pergunta? Que sempre tem, né? Apesar de às vezes a gente não enxergar essa pergunta no artigo, sempre tem uma pergunta que a gente tem que responder nos nossos artigos, né? Você está escrevendo um artigo sobre xadrez e a matemática, a pergunta é, será que o xadrez influencia até onde a matemática? Né? Isso que eu estou tentando responder com o meu artigo, tá? Então, é tentar procurar qual é essa pergunta. Será que esse artigo deu conta de responder essa pergunta realmente? Né? Como que foi explorado? Então, vocês explorarem um artigo sem fazer uma resenha, porque vocês só vão montar uma apresentação para mim, que tem que ter aqueles itens que eu coloquei ali no slide. E falar sobre ele durante 20 minutos, né? Que vai ser mais ou menos o tempo que a gente vai ter para dividir entre aí os grupos. Ok. Tá, só mais uma pergunta. Sabe aquele quadro que foi apresentado na aula passada? Nós temos que fazer um trabalho, uma atividade para ser feita, fazer análise lá, e as instruções, eu olhei no Google Salas de Aula e não encontrei instruções para isso, né? É que na aula colocou que tem que observar as imagens e identificar o que é jogo ou esporte, é isso? A proposta? Na verdade, naquela imagem tem vários jogos ou brincadeiras. Então, tem a imagem do quadro, que eu deixei, o real, e a imagem numerada. Na imagem numerada que você tem, por exemplo, você olha lá, essa brincadeira aqui, esse jogo número 2 é brincar no balanço, por exemplo. Aí você vai escrever, número 2, brincar no balanço. Esse número 100, eu acho que é jogando futebol. Aí você vai escrever lá, jogando futebol. Então, não é analisar, na verdade, é você procurar brincadeiras ou jogos ali naquela imagem. E E isso escrever eu quais coloco você direto acha. nos comentários, é isso? No Google Sala de Aula? Eu acho que é para você fazer um Word ou algum arquivo para mandar só as suas. Então, se você comentar, Um o outro copia, arquivo né? independente que eu faço e posto lá. É isso. Você pode postar lá. Não é nos Tem um comentários. lugar onde entrega, né? Se eu não me Tá, engano, tem um lugar ali que você entrega as atividades para mim. eu já Pode entendi. postar. Tem um campo lá para a gente Sim. fazer o upload do arquivo. Entendi. Tá. Era essa a dúvida que eu tinha. Muito obrigado. Imagina. Com relação ao seminário, tranquilo? Acho que sim, professora. Também, né? Eu acho que a parte que a gente tem que fazer agora é escolher o artigo, né? E fazer a leitura lá e fazer essas análises que foram sugeridas aí como uma preparação para a apresentação, né? Que a apresentação será na terça-feira, é isso? Na próxima semana já? Não é na Não, terça da próxima na semana. próxima semana nós teremos aula na quinta. Exatamente. Na quinta é aula normal, não tem apresentação. Na terça que vem não Você tem aula, então. Não. Terça que vem não tem Vai ter aula. aula Tem na quinta e aí na próxima semana, na terça-feira, aí vai ser a apresentação. Acho que é dia 28 a apresentação do seminário. Sim. Entendi. Tá ok. 28 ou 29. Tá Não, ótimo. 28. Uhum. Tá? A gente ainda tem a quarta aula agora, na quinta-feira que vem. E aí o seminário vai ser no dia 28 de março. Tá na ótimo. terça-feira. Tá ok. Muito obrigado. Tá? Beleza. E aí,
a atividade individual que vocês vão ter, ainda com relação àqueles artigos que está postado ali, a individual, sim, cada um tem que fazer a resenha de um artigo, tá? Mas aí é individual. Eu também vou postar o que é uma resenha, né? Como eu pretendo essa resenha, eu vou postar lá no Google Sala de Aula, mas aí você não pode ter o mesmo artigo você apresentando no seminário e fazendo a resenha, tá? São artigos diferentes. Um artigo é para o seminário, é uma coisa. O outro artigo é para você fazer uma resenha individual e postar lá da tarefa. Usa os mesmos artigos, só não pode escolher o mesmo para as duas tarefas. Aí não vale. Aí fica fácil demais, né? A gente tem que dar trabalho. Afinal de contas, tem que saber se vocês realmente sabem fazer as coisas numa especialização, né? Pois é, mas muitos desses artigos a gente já leu, já fez resenha deles, aí já está tudo pronto. Ah, vocês estão brincando que desses artigos Não, vocês já não, é fizeram. brincadeira, professor, desculpa aí, é brincadeira. É Eu vou com pegar exceção a do nota Wilson com da todos os Silva. professores o que eles passaram, hein? Com exceção dos artigos do Wilson da Silva e do Antônio Vilar, os outros realmente são curiosidades para mim. Do Antônio Vilar e do Wilson da Silva, do Augusto Tirado, esses, na verdade, foram referência do meu curso de Educação Física, em todos os trabalhos que eu fiz. Então, conheço muitos artigos deles, né? Aí eu procuro olhar outros pontos de vista também, que é importante, né? A Pode deixar, vou pedir apresentação, é por isso que eu falei, a apresentação, apesar de vocês apresentarem, aí todos podem participar, né? A gente vai estar ali fazendo uma apresentação, mas todo mundo dá opinião sempre. Então, nesse momento, a gente tem vários artigos lá, né? Mas a gente já vai estar sabendo sobre 4 artigos no mínimo, porque cada grupo apresentou um. Então, a gente já tem aí algumas ideias, né? Isso que é o interessante. E aí, sim, na apresentação, você fala assim, nossa, eu gostei demais desse artigo, deixa eu ir ouvir, porque parece que é muito interessante. Então, é para aguçar aí a curiosidade de vocês. Essa aí é a ideia. Certo? Um pouquinho finalizado, eu estou meio gripado, menino, que houve uma virose aqui de gripe empática. O que tem de professor internado esses dias, menino, a gente está trabalhando sobrecarregado. Eu mesmo dei férias ontem, hoje, durante o dia, mas trabalhei porque tem opção de colega de serviço já internado, outros de atestado. Então, se a gente não esforçar um pouquinho também, a gente acaba com coordenação do espaço, porque aí não vai nem ter professor para trabalhar, né? Eu até Mas brinquei hoje. Eu estava É. com 2 alunos, e, né, criança pequena ainda, um espirrava daqui, outro espirrava de lá e eu no meio. Eu falei, gente, desse jeito eu não vou para trabalhar. Porque criança pequena espirra quase que em cima da gente, né? Não tem por onde. Falei assim, é melhor manter uma distância. Nossa, abraça, não tem jeito. Pois é, mas você tem que ter afetividade com eles, né? Você está sempre próximo, aí pega também, né? Pega também, não tem jeito. Eu falei, eu trabalho a semana inteira para chegar no final de semana e ficar acabada na cama, né? Porque aí você tem que se recuperar para a semana que vem estar lá de novo com as crianças. E assim vai, né? Não foge muito disso. Eu vou pedir desculpa, tá? Eu vou encerrar, vou sair da reunião. Agora vou tentar mas eu já estou encerrando também. O que a gente tinha para conversar era só esses pontos mesmo. Professora, tá? Pode falar. Eu só estou preocupado é o seguinte, nós temos uma média de 28 alunos, mais de 20, e a maioria não está online agora, nesse momento, assistindo às aulas. Eu, por exemplo, hoje, porque um professor tomou vacina e ele não sentiu bem, e tomou a 5ª dose, e aí ligaram para mim ir lá mais cedo para a escola, eu consegui chegar às 9 aqui, eu liguei o computador. Mas se ele tivesse na sala de aula, eu teria chegado aqui por 9h30, eu estaria chegando aqui no final da aula. Eu estou preocupado é o seguinte, é que eu não gosto muito de fazer trabalho em equipe, porque eu não quero atrapalhar o colega. Porque, por exemplo, eu não sei qual foi o assunto hoje ainda, porque eu ainda vou assistir essa aula, quando você postar a aula, eu vou assistir, e acredito que muitos colegas também vão fazer isso. Como é que eu vou entrar num grupo se nem quinta-feira, por exemplo, quinta-feira eu não vou estar, não vou chegar às 9 horas. Eu não vou chegar às 8 horas para assistir a aula.
a sugestão minha, eu não vou poder fazer em grupo, porque quinta-feira eu não tenho como, ó, eu deixei segunda e terça livre para mim fazer o curso. Ó, mandei um recado para o Creiton, tá? Só para você saber que domingo eu falei com ele. Mas tudo bem. Eu falei para ele, ô, Creiton, eu não vou atrapalhar a programação da professora, eu vou chegar às 9h30, 9h20, a hora que eu chegar eu vou ligar o computador e depois eu vou assistir, porque eu sei que tem muitos colegas que nem viu, nem está aqui agora nesse momento, eu contei quando eu entrei, tinha 8 alunos que estão frequentando, 8 alunos que estão postando lá. E falei para ele o seguinte, meus 2 artigos, tanto aquele que tem que falar como é que o xadrez estudou na minha vida, se o xadrez é jogo ou esporte, o meu está pronto. A minha resenha, o meu artigo está pronto, eu vou postar dentro da data. Se você deu até 31 eu vou entregar. Agora, eu não posso me comprometer com um colega, entendeu? Porque eu nem estou na sala. Quinta-feira eu não vou estar nem na sala, eu não vou nem chegar às 8 horas para assistir aula. Hoje, por acaso, um professor tomou vacina, passou mal, eu subi o tempo. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer sozinho. Estou com todo respeito aos colegas, eu não quero atrapalhar os colegas porque eles estão em outra escola, outra cidade, outro horário. O meu horário disponível é segunda e terça, quarta, quinta e sexta, eu trabalho à noite na EJA. Então, eu cheguei correndo para pegar o finalzinho. Então, eu até entendo essa questão. Desculpa, mas não dá para fazer em grupo, não. Mas por isso que eu postei a aula, né? Eu já dei o seminário hoje, eu postei os artigos do seminário hoje, para vocês, tem quinta, tem a semana que vem inteirinha, e tem só a terça para me apresentar. Independente da aula que a gente vai ter a quarta aula, que é a semana que vem, independente dessa aula, o seminário não tem relação com essa aula, tá? O seminário é do artigo. Então, por exemplo, você pode ler o artigo no final de semana, alguma coisa assim do gênero, porque é um artigo, é mais curtinho, e marcar com alguém do grupo, não sei, mas olha, segunda-feira às 7h30 dá para a gente entrar, tirar pelo WhatsApp, você tem essa ideia, manda não dá, pelo próprio e-mail para a pessoa? Não dá. Eu só vejo os alunos, os colegas, só no dia da aula. Eu não falo com ninguém, não ligo para ninguém, não tenho contato com ninguém. É só hoje, agora, nesse momento, que eu falo com o Geraldo, eu vejo o Geraldo aí. Mas eu não falo com ninguém do grupo fora da aula sua. Não falo. Entendi. Eu trabalho de dia. Pelo menos em dupla. Eu trabalho em quatro lugares. 4. E daí ainda sou síndico. Não dá. Ainda sou síndico aqui de onde eu moro. Eu trabalho em 2 centros, 2 centros. Trabalho na escola, na EJA, 3. E ainda sou síndico. Não dá. Desculpa, com todo respeito. Eu até entendo, como eu falei para você, mas os outros alunos... Os que for individual eu vou fazer. Em grupo, em equipe, eu não vou fazer. Estou falando para você. Não vou ligar para ninguém, não vou falar com ninguém. Porque eles têm um grupo deles já formado, eu não vou atrapalhar. E eu sei de vários colegas aí que não vai fazer em grupo. Não estão nem sabendo. Vão ficar sabendo depois que assistir essa aula. Eu estou falando por mim, não falo por ninguém, eu falo por mim. Os trabalhos que tiverem individuais, eu vou fazer. Inclusive, eu fiz o trabalho do quadro, mandei por e-mail para você. Por isso que eu pedi seu e-mail. Vou fazer, meu está pronto, meus trabalhos estão prontos. Os 2 eu fiz domingo. Está tudo prontinho. Eu só perguntei a quantidade de caracteres, porque eu fiz em uma folha. Mas se você quiser 2, 3, quantas folhas você quiser, eu vou fazer. Tranquilo. Mas já está pronto o meu trabalho. Mas eu não vou atrapalhar os colegas, não, pelo amor de Deus. E também não vou comprar trabalho. Eu estou fazendo o meu trabalho sozinho. Porque eu tenho que estar... E vou te falar um negócio. Com relação ao que você acabou de falar no final da aula aí, da ética, eu estava, dia 4 e 5 de março, eu fui para a Volta Redonda para levar 2 alunos. Um deficiente intelectual, um com deficiência visual. Sabe o que o aluno me perguntou? Professor, o que eu faço? Qual o seu recado? Eu falei assim, vai divertir. Hoje você vai divertir, vai curtir.
Senta lá, vai divertir, vai conhecer novos colegas, pega na mão, cumprimenta, vê de onde que é o colega. Nós vamos fazer socialização, vamos conhecer. E eu conheci tanta gente do Rio de Janeiro, da Federação de Xadrez, que eu não conhecia, de Barra Mansa, de Volta Redonda. Eu fiz vários contatos. E esse também agora passou a conhecer o professor Mário Luiz, que trabalha com xadrez adaptado. Agora ele sabe que tem um professor que trabalha com deficiência visual. Eu não era conhecido. Agora, eu cheguei lá devagarzinho, arrumaram até uma mesa para mim. Até coloquei meu material lá. Eu tenho vídeos e fotos. Ó, eu falei para o meu aluno divertir. Ele pegar na mão, tirar foto, pegar na mão, cumprimentar o colega, respeitar o colega. Não de menosprezar o colega. Respeitar o colega, independente de qualquer que seja na frente dele. Respeita o colega, joga sério, depois acabou, cumprimenta o colega e pronto. E vai divertir. Eu falei para isso para o meu colega. Você acabou de falar isso aí na aula, cara. Mas eu falei isso para ele, ó, esquece, não despreza o seu colega, vai divertir. Eu falei isso para ele. Eu gostei que você falou isso aí na aula. Né? Eu acho que o importante do xadrez, né, é exatamente essa cordialidade que a gente tem, é o conhecer outras pessoas. É tão gostoso essa parte, então... Eu não fui para jogar. Lado, né? Eu falei para ele o seguinte, falei para os pais, eu não vou para jogar, eu vou para ficar lá. Você quer água? Vou buscar, vou lá no banheiro com você, lá trago água para você e tal, para o adversário, monto o tabuleiro e tal. Vão lá comer um picolé lá fora e tomar uma água. Beleza. Eu fui lá para ficar, dar um suporte para o meu aluno. Sim. Acabou. O cara ficou tranquilo, porque tudo que ele queria, eu estava ali do lado ali. E tem a segurança, né, Mário? Segurança. Tem a segurança. Os pais adoraram. Ficaram com medo no sábado, no domingo já estava divertindo. Agora eu tenho convite para ir para o Rio de Janeiro, em Copacabana. Tá vendo? Em Copacabana. Eu tenho convite. O cara falou que é 0,800. Meus alunos não vão pagar nada. Eu tenho convite para ficar uma semana lá, para mim vai ser férias. Mas tudo bem, mas foi os contatos que eu fiz, que ele fez no xadrez, que a gente divertiu no xadrez lá. Eu brincava muito com meu filho sobre isso, né? Às vezes eu falava assim, mãe, mas para onde nós vamos? Eu falei, eu não sei, mas que alguém do xadrez eu vou encontrar, eu vou. Porque é só você, né, colocar no site lá que você costuma jogar, olha, quem mora no Paraná, em tal cidade, você acha alguém. Então, é isso que é o bonito do jogo, né? A gente fazer esses contatos, a gente faz essa gama de amizade muito gostosa jogando xadrez. Então, acho que isso é o que a gente precisa priorizar para as crianças, né? Esse ponto da amizade. E com relação aos trabalhos, Mário, eu vou ver direitinho com o Cleiton, porque quando a gente montou a pós, que ele passou para mim e tudo, tinha algumas coisas que os alunos precisariam fazer, tá? E dentre elas era essa apresentação do seminário. Vou rever com ele esse ponto, já vejo essa semana, e aí qualquer coisa eu mando já no seu e-mail o que a gente pode fazer com relação a isso para você, tá? Mas eu vou ver direitinho como que está a pontuação, como que está as exigências do grupo, e aí eu repasso para vocês. Todas as atividades que você passar, eu vou fazer, mas vou fazer individual. Sim, é por isso que eu falei, eu vou ver direitinho com o Cleiton, porque eu não sei como ficou estipulado depois, mas então, aí eu já passo para vocês. Bom. Sem problema Obrigado. algum. Desculpa alguma coisa, tá? Não, mas você imagina, Mário. Eu evito de falar, eu evito de falar muitas vezes, eu fico quieto, porque eu sou muito sincero, sabe? Imagina. Eu não tenho falsidade. E eu tenho que tiver falar, eu vou falar mesmo. Então, muita gente não fala, de repente tem gente com dúvida, eu sei que tem vários com dúvida, mas não pergunta. Eu não levo pergunta, eu tenho certeza. Qualquer tema desse aí, eu faço numa boa. Mas, eu com todo respeito, desculpa se eu falei alguma coisa a mais para você, tá? Mas pode ter certeza que o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, vou entregar. Eu só não vou me comprometer, entrar em contato com um colega, fazer em grupo, não vai dar. O meu tempo está muito corrido esse ano. O ano que vem eu pretendo diminuir. Com certeza. Vou me aposentar, estou saindo fora também, vou aposentar, aí eu vou ter tempo. Estou fazendo robótica na segunda-feira, das 5 às 6. É legal a robótica. E outra coisa, nós vamos colocar a robótica no xadrez. Vai fazer o mate do pastor, o mate do louco. Já falei para o professor lá.
Eu estou levando meu computador segunda-feira e vou começar a fazer uma programação. Vai entrar robótica no xadrez. O robô que vai fazer o comando. Eu vou arrebentar no próximo evento que eu for de xadrez. Que eu vou levar esse material, vou botar o robô lá para jogar. Vai ser uma loucura, mas eu estou ficando doido, cara. Mas é robótica na importante. segunda, terça tem xadrez, entendeu? E mais a minha tarefa que eu trabalho. Eu sou professor da EJA, tá? Do 6º ao 9º ano. Eu sou professor de informática, sou professor de xadrez para deficiente visual, sou síndico. Então, eu tenho... Mas faz parte. Eu acho também que você também... Não tem problema a questão do querer fazer sozinho, mas aí você imagine se os 28 alunos fizerem sozinho, a gente vai dar 2 minutos para cada um falar. Não, eu acho o contrário. Eu acho o contrário. Muitos vão querer fazer em equipe. Um vai apresentar por isso que de eu tô boa. falando. Não, Se a gente pensa eu na minha faculdade, sozinho, aí fica complicado. Na minha pós-graduação, que a gente tem. Olha só, professor, na minha pós-graduação de educação especial, lá na Universidade Severino Sombra, eu lembro uma vez, tinha eu e mais 4 mulheres. Dividi em 5. Um fala introdução, conclusão, desenvolvimento, tal. Deixei 5 etapas. Não. Outra não vou falar. Aí eu peguei o papel, botei na mesa, falei, deixa comigo. Escrevi lá os 5 nomes, escrevi lá os 5 lá no quadro e fui falando. A professora ficou assim olhando e eu falei, eu convidei a professora para elas falar. Não adianta, elas não querem falar. E todas assim iam fazer direito. Pô, brincadeira, pô. Como que não fala, né? Pô, como é que não fala? Direito. Aí elas não falaram. Direito da educação especial. E eu sou professor de educação especial e eu fui lá e falei lá, não peguei papel nenhum, já estava tudo na minha cabeça. Fui falando e pronto. Mas, olha, tem pessoas que não gostam de falar. Eu conheço colegas também que não gostam de falar. Lá na escola está cheio lá. Tem uns que gostam de falar mais. Sim. Então, a gente tem que respeitar os colegas também, né? Cada um sim. com potencial um lado na vida. Tem um potencial a ser desenvolvido. Mas eu sou professor, cara, eu mando para você e a gente vai se adequando aí às notas, o que precisa ser feito. Fica tranquilo, Mário. Né? Eu também não estou aqui para acabar prejudicando qualquer aluno. A gente quer deixar o xadrez engrandecendo aqui, né? Não ir para baixo com ele. Então, a gente vai conversando para ir acertando essas coisas mesmo. Como eu falei no início, a aula, eu acho que tem que ser prazerosa para todos, né? Eu acho que todo mundo tem que gostar de estar aqui, tem que falar assim, tá? Não fique preocupado com isso, porque é importante. Segunda-feira eu estava preocupado, eu falei assim, pô, já que os alunos estão gostando de xadrez, parece que xadrez é chato, aquele negócio tático, tudo. Aí eu cheguei, cara, eu comprei um livro novo, lá do torneio de Volta Redonda, tem uma parte lúdica, mais de 100 coisas lúdicas. Peguei, levei lá para a escola, as criancinhas colorindo o rei, a rainha, a dama, passando, pintando, e isso adoraram. Aí a aluna tinha um adolescente lá, eu coloquei ela com todas as peças e eu com o rei. Eu falei, você tem que dar cheque no meu rei, eu sou o rei. E vem para cima. E ela foi, e eu fugia para os lados. Aí ela ficava doida comigo. Eu falei, agora é o contrário, eu vou com todas as peças para cima de você. Não, professor, isso não. Mas é isso. Então, a gente vai de acordo com a clientela. E eles me adoram, cara. Eles adoram a aula de xadrez. São crianças de 8, 10, 12 anos. Estão brincando com xadrez. Por isso que o lúdico é muito importante nessa fase, né? Importante. Porque aí você vai desenvolver na criança, ela brinca, quando vê, já está jogando. Está jogando. É assim que funciona. Eu quero levar essa mulher para lá, eu quero levar uma representante feminina, eu falei para ela, quando tiver um torneio, eu vou levar você vai representar todas as mulheres. Ah, não, professor, não faça isso comigo, não, que eu não estou preparada. Você está preparada, você vai. Precisa ter mais mulher no xadrez, isso eu sempre falo. Tem que ter. Está faltando mulher? Está faltando mulher? Ah, tá. Já melhorou bastante. Já, né? Aumentou bastante o número de mulheres jogando xadrez, mas quando eu comecei não tinha muito, era mais difícil. Mas tá bom. Tá conseguindo ganhar um espacinho ali, já tá bom, né? Eu vou levar ela, se Deus quiser. Leva sim, vai ser bem bacana, ela vai gostar. Professor, uma boa noite para você, tá? Um abraço. Para você também.
E quinta-feira, a hora que eu chegar da escola, eu vou ligar, deixei o computador ligado, eu vou fazer a mesma coisa. É só apertar aqui, entra, para me entrar rapidinho. Tá Não, bom? tranquilo. A gente vai levando a hora que você entrar e eu Tá, aceito vocês, né? Eu sou uma pessoa tá. boazinha, eu aceito. E aí vocês participam aí É, da nossa aula, tá vida, a gente bom? precisa trabalhar, né? Então, a gente Precisa, né? vai levando, né? Tem jeito. A gente Um abraço aí, precisa. tchau. Um Para você abraço a você. também. Tchau. Boa noite para todos. Mais alguma pergunta? Professora, só comentando assim, de método de ensino, não sei se a senhora conhece o trabalho, de uma jogadora de Shogi no Japão chamada Madoka Kitao, né? O que ela fez, né? Como é que ela fez o método dela, né? Ela reduziu o jogo e trocou o figurino das peças por fotos de animais. Então é um joguinho, ela criou um jogo chamado, seria Shogi dos animais, do Butsu Shogi, que tem um leão, um elefante, uma girafa e um pintinho. E ela vai depois aumentando o jardim dos bichos, né? Ela aumenta depois, ela tira depois o elefante e a girafa e coloca o cachorro e o gato. E ela acrescenta no tabuleiro o porco-espinho e agora tem um porco-espinho e o coelho, né? E cada uma dessas peças, até na maneira como ela desenha um animal, você já vê até mais ou menos o jeito que é o movimento da peça. E ela coloca uns pinguinhos, né? Você olhou para a peça, você já vê como a peça move, né? Então, isso facilitou muito a minha vida, porque os meninos eles vão indo de jogo para jogo, e o primeiro é tão facinho, eles já pegam a dinâmica, né? E da peça voltar para o tabuleiro, que é o caso do Shogi, né? E depois eles vão indo para o outro maior e maior. Na hora que eu chego no grandão, eles estão sabendo, né? Eu até faço uma brincadeira com eles, eu mostro as peças em japonês, eu falo, o que vocês acham desse jogo? Eles não é muito difícil. Daí eu mostro com os bichinhos, né? Que é o mesmo jogo. Ele fala, não, esse é fácil, né? Esse tem, né? Esse eu consigo jogar, né? Esse está na minha área. Então isso me ajudou muito, assim, eu trabalhar com eles, assim, com esses mini jogos, né? E eu parti até chegar no jogo inteiro, né? Então, e outra coisa que eu consegui, que eu tinha muita dificuldade no xadrez, é conseguir a maior parte da turma jogando, né? Eu acho mais difícil de eu conseguir isso no xadrez, principalmente com turmas quando elas são superlotadas e às vezes elas são heterogêneas, né? Então chega aluno A todo enjoa, momento. aí você já trabalhou um tantão com os outros, aí chega lá e não participa para você conseguir, tem sido um desafio para mim, né? Então é isso que eu queria compartilhar, né? Falar um pouquinho. Então, você falou assim das maneiras de jogar. Eu tenho aqui um livro que chama Jogos de Tabuleiro e Mesa com o Corpo. E uma das autoras, ela fez um jogo de queimada, né? É o xadrez como jogo de queimada. Então, ela explica as regras e as pessoas jogam a queimada, mas com a movimentação do xadrez e uma brincadeira bem bacana. Então, assim, nesse livro tem vários jogos de tabuleiro que é feito com o corpo das pessoas, né? Mas esse de queimada é muito bacana, que ela escreveu. Tem algumas coisinhas meio erradas, né? Porque eu já vi aqui, eu fiquei meio triste. Porque às vezes é uma pessoa que não conhece o xadrez a fundo e acaba associando algumas coisas, né? Mas nessa proposta é muito bacana por isso. Pega um jogo já existente de tabuleiro e aí propõe as pessoas serem as peças e tudo mais. Então, é uma proposta que às vezes a gente leva para as crianças e elas inventam coisas que a gente nem imaginava, né? Então, é bastante interessante trabalhar também partindo da criança essa invenção. Que às vezes eles vão trazer para você uma riqueza aí de ideias, né? Então, fazer o contrário, além de dar o jogo pronto, tentar inverter o processo, fazer eles serem aí os criativos da história. Trabalhar. Então, inclusive, ela faz um trabalho com os meninos que ela pede para eles fabricarem um jogo, que ele é muito simples de ser fabricado, e ela pede que eles escolham personagens de história que eles gostam. Para ser quem é que vai ser o leão, né? Por exemplo, ele escolhe lá um super-herói, o Homem-Aranha, bota o Homem-Aranha e vai andar assim. O Capitão América, vamos supor, vai andar assim. E ele coloca, eles jogam com esse jogo dos heróis, e eles desenham.
isso atrai muito os meninos, principalmente os menores, né? Eles fizeram o trabalho, gostaram muito de participar. A gente fez torneio, né? Nós fizemos torneio, porque o joguinho é gostoso de jogar. E depois a gente foi aumentando. E esse jogo que a Madoka ela fez no Japão, virou febre nas escolas japonesas. Virou febre. Porque ele é muito rapidinho de jogar, é muito fácil com as crianças. E tem trazido os meninos para o shogi, né? Lá. E uma outra estratégia que eu tenho utilizado é a leitura dos animes, né? Que tem o jogo, eles adoram animes e eles vêm aqui jogar. E se você passar, eles vão ler e eu tenho até algumas surpresas, às vezes chega algum aluno com algum conteúdo que eu não tinha ensinado ainda, que eu acho difícil de aprender, e ela fala, não, ontem à noite eu fiquei até tarde aprendendo isso aqui, estava uma amiga minha lá em casa, a gente foi jogar, e a gente aprendeu sozinho, que a gente queria ver se estava certo. Eu falei, nossa, né, aprender a parte de castelo, que é difícil. Luciano, você caiu? Acho que agora voltou. O shogi, quando ele foi criado no Japão, ele passa por um processo criativo da criação do jogo. Ele foi ricamente documentado, né? É diferente do xadrez, que você fica aquela coisa, tem a lenda, no Japão você tem vários jogos, são várias tentativas de xadrez, né, de shogi. Sim. E algumas eles foram aumentando a quantidade de peças para deixar difícil. Tem um que tem 200 peças para cada lado. Enorme. E depois eles foram tentando as variantes menores até eles chegarem no modelo, né, que foi ideal. Então eles experimentaram de tudo, né? Então, e você tem esse processo assim documentado. Então, sendo assim, tem muitos dos jogos antigos, os jogos menores que fazem parte da cultura do próprio shogi, que podem ser aproveitados, né? Então, por caso do shogi de Kyoto, que é um que a peça, cada vez que ela move, vamos supor, um xadrez mais ou menos assim. Você tem uma torre que cada vez que ela move, ela vira um peão. E o peão, se ele move, ele vira torre. E aí vira aquela confusão, né? E os meninos adoram, né? De fazer sim. Você também tem, se eu não me engano, é o Gazelle, que usa bastante o dado como as peças, né? Você tem que jogar o dado e a peça que caiu você tem que mover. Sim. Tem no xadrez chinês também uma variante que tem na internet, que eles chamam de a variante Dark Shanti, que é assim, você coloca as peças na posição inicial. Como elas são discos, né? O desenho da peça, que você vira, fica preto, né? Não aparece. Aí você mexe a peça de acordo com o movimento da posição inicial. Mas quando você move, você vira a peça. Aí você move um cavalo, mas na hora que você vira, ele vira uma torre. Então mudou a peça. Aí você precisa se reorganizar o jogo, né, para conseguir. Então isso os meninos têm gostado bastante, assim, de trabalhar na sala de aula, coisa diferente, assim. Atrai, assim, a gente tem que ir criando estratégias para chamar eles para a gente, né? Para a gente conseguir segurar a atenção dessa criançada, porque hoje em dia a gente compete com os eletrônicos, né? Que atrai para caramba as crianças, então a gente tem que se virar para chamar essa atenção para a gente. Aí é muito bacana, assim. A ideia do shogi partiu deles, não foi minha, não. Eles chegaram para mim, um grupo de meninos lá, e falou, professor, a gente quer aprender aquele xadrez que o Shikamaru joga, né? Por acaso o senhor poderia ensinar para a gente como é que joga? E era na época da pandemia, e eu falei, eu vou comprar um desse aqui, então ver como é que é, né? Até o presidente da Federação de Shogi é mestre internacional de xadrez, é daí de São Paulo. Peraí, daqui a pouco me vem o nome dele. Ele que foi o professor. Não, o Felipe, não. Não, o Felipe é do Go. O Go a gente joga também. O Felipe é acho que é sobrinho, filho do Herman Claudius, né? Assim, não, é filho dele. Filho, filho. Do Herman Claudius. Ele é do Go. Porque, assim, eu tenho uma vivência com ele, o Herman, com os filhos, tudo, por ser em São Paulo, né? É perto para mim. E eles fizeram um projeto em São Paulo, eu acho que foi até o Felipe que escreveu a parte do Go. Tem um livro, né?
Eu Ah, até sim. tenho um PDF em algum lugar aqui no meu computador, eu tenho, É porque uma foi tradução, mandado é para um mim. projeto internacional que tem traduz para um monte de país, né? Ele Exatamente, eles fizeram do Go, do xadrez, Mancala, e tem mais um. Eu sei que eram 4 jogos, não lembro exatamente, mas em São Paulo está sendo trabalhado esses 4 jogos de tabuleiro. o Go também tem sido trabalhado nas escolas aí, que legal, que legal. Tem, Então, vamos trabalhar porque foi a parte exatamente que o Felipe escreveu, né? escreveu. Nós vamos trabalhar o Go no 3º bimestre. Então, aqui eu só estava, né, com o 5º ano que eu tenho trabalho de xadrez, porque, na verdade, à tarde eu dou aula de jogos matemáticos, né? Tenho oficina de jogos matemáticos. Mas eu tenho uma oficina para um 1º ano e uma para o 5º. Então, o 1º ano eu comecei com jogo de dama, vamos amenizar, porque a criançada, nossa senhora, fala mais do que outra coisa, né? Sim. A gente começou com um jogo de damas. Mas tem outros jogos que dá para a gente abranger aí nos jogos matemáticos, né? Tem muitos jogos. Aquele Otelo ele é bem legalzinho também. Sim. Então, aí eu tô indo atrás de jogos para trabalhar com a criançada, né? Tem sido bem bacana. O Dobutsu Shogi é muito fácil de mandar fazer e é muito... saiu barato, acho que nós gastamos, a escola gastou, né? 20, 30 reais por conjunto, no máximo. Assim. Então, nós mandamos fazer 20 e poucos, né? Cada conjunto dá para 2, né? E, então, nós gastamos pouco e rendeu muito. E rendeu bastante. A escola estava sem dinheiro para adquirir material e a gente foi inovando, né? Então, deu bastante certo, assim. Ah, mas isso é gostoso, a gente conseguir levar adiante esses projetos é muito prazeroso, né? Ah, é legal, é legal. A gente vai conversando, a gente vai aprendendo. Hoje eu aprendi mais um jeito de explicar o cavalo, que eu não sabia. Você viu, né? Teve várias ideias para explicar esse cavalo. Então, Cada vez que assim, eu converso com uma pessoa, aprendo uma diferente, né? não é? Eu acho que é interessante, porque às vezes a gente fica tão preso numa visão, parece que, nossa, está dando certo, não vou nem mexer. Vamos tentar outra, de repente ajuda outras crianças que estavam com dificuldade. Então, é bacana, né, essa troca. Comigo eles têm que aprender, são 4 cavalos, né? Tem o jogo de Go, por incrível que pareça, não tem cavalo no Go, né? Mas tem um livro que chama O Caminho do Passo do Cavalo, que a relação entre você botar uma pecinha e botar onde é o cavalo, como se fosse o cavalo andando, funciona muito bem no Go, né? Tá vendo? Então, mesmo no jogo que não tem cavalo, o cavalo tá lá, né? Então, O cavalo aparece, né? Não tem jeito. Ah, mas é bacana, é gostoso. Preciso estudar mais os outros jogos para eu trabalhar com as crianças, viu? Vale muito a pena. O xadrez chinês também é muito gostoso de jogar. Ele é muito fácil assim de você aprender. Para quem já sabe o xadrez ocidental, eu acho ele mais similar assim o xadrez ocidental do que o shogi, né? Porque o shogi tem as peças indo e voltando, né? E no shogi você tem um cavalo que mexe como no cavalo do xadrez, mas ele não pula outra peça, né? O que é interessante que às vezes a primeira vez que eu fui jogar, eu levava um garfo de cavalo no meu cavalo e perdi o meu cavalo. Então, podia tomar e ele podia, né? Aí os meninos, quando vão jogar, tem essas surpresas e falam, mas professor, como é que não pode, né? E tem Pois é, não pode. um rei que não sai de dentro de um palácio, mas que ele consegue atuar lá no outro lado do tabuleiro. É um jogo muito interessante de aprender também, o Shanti. Né? Ah, legal, vou Vou me aventurar aí. Eu acho até é um jogo fácil assim, de aprender. Mas tá bom, professor. Não, foi prazeroso a conversa. Tá, joia. Obrigado. Imagina, boa noite. Boa noite.